Olá, queridos, paz de Cristo, uma alegria mais uma vez estarmos juntos nesse canal aqui do YouTube. A minha oração é que Deus te abençoe de modo profícuo, profundo, frutífero, frondoso, que você seja uma bênção nas mãos de Deus e que essa bênção na tua vida se traduza também em saúde total e completa para a tua alma, bem como para o teu corpo, e que se estenda a sua casa, aos seus filhos, filhas, marido, esposa, enfim, que todos sejam alcançados pela bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aqui, sem querer estender-me demais, estamos tratando nesses vídeos aqui sequenciais sobre as lições que compõem o atual trimestre, esse trimestre, segundo trimestre de 2023, que trata sobre os fundamentos da liderança cristã, uma revista publicada pela editora Central Gospel, e estamos aqui comentando sobre algumas personagens bíblicas, extraindo lições para nós, né? Aqui, só para poder você lembrar, já tenho dito isso algumas vezes, vou aqui só repisar. Nós estamos também, além de tratar da lição 6, né, Gedeão, um líder com potencial escondido, eu fiz com o meu amigo pastor Edivani Fernandes uma palestra sobre liderança cristã de quase 5 horas de duração. Eu fiz uma exposição do conceito liderança, ele fez uma exposição de cada lição do trimestre, uma análise didática, pedagógica, com informações para você trabalhar a sua aula, caso você seja professor, ou você que queira apenas aprender mais da palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento bíblico. É importante que você também faça parte e participe da palestra. Para acessá-la, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, nesse link que vai te endereçar a palestra, e você então vai poder desfrutar de quase 5 horas de conteúdo para a glória de Deus. É claro, como é extenso, você pode ver por partes, fragmentar, e à medida que você tem à disposição, né, a disposição seja disponível, você então possa assistir, beleza? Pois bem, lição de número 6, que trata sobre a vida desse homem chamado Gedeão, e é claro, o texto base da vida de Gedeão encontra-se em Juízes, capítulo 6 em diante. Na verdade, o capítulo 6, 7 e 8 são capítulos que tratam sobre a vida desse homem chamado Gedeão, filho de Joás, da linhagem, da família Abiesrita, de sorte que é uma história tão impactante que até hoje nós, aqui nesse tempo presente, até criamos projetos e damos o nome de Gedeão por conta da sua envergadura, da sua projeção, da sua conquista. Um homem que com 300 derrotou um exército do inimigo de modo maravilhoso. Então falar de Gedeão é falar de vitórias, falar de conquistas, falar de manifestação de liderança eficaz e eficiente, que se traduz em conquista. O texto de ouro, né, o texto áureo, que está na tela 7:17, diz assim: e disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós? Claro, né? Aqui o tema é sobre liderança, e não se pode pensar na ideia de um líder que somente manda. Não, líder é aquele que manda, é aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que dirige, e dirige fazendo. O seu exemplo é a sua força. O maior exemplo de um líder é exatamente a sua forma de viver. É a força do fazer e não somente do dizer. Que o nosso dizer, que a nossa fala seja traduzida por aquilo que fazemos. E Gedeão foi assim, né? Olhar para mim e fazer como eu fizer. Assim como eu fizer, você também fará. Aí a gente percebe já uma lacuna muito grande no que diz respeito à liderança, na qual muitos somente querem determinar, orientar, mas eles mesmos não fazem. Essa é uma outra história para outro momento. Vamos lá em frente. Os objetivos da lição de hoje, como sempre tríplice, estão aí na sua tela. Entender que uma situação de descontentamento pode revelar um grande potencial, ou seja, é na crise que as nossas habilidades são desenvolvidas. Aqui é um dado importante, né? Tem aquela frase célebre, na crise, crie.
né? É claro que você não pode sucumbir à crise, você tem que buscar estratégias, condições para vencê-la ou vencê-las, e para tanto é preciso criar. Então, uma dor, uma luta, uma adversidade acaba facultando ou suscitando em nós poderes, habilidades que nós sequer saberíamos que teríamos. Somente a dor que pode, de fato, fazer nascer tal habilidade, né? É aquela ideia, né? O ouro só é purificado mediante o fogo. O fogo ardente faz com que as impurezas saiam e, de fato, tenha o ouro refinado. É forte, é forte. Entender também que um grande potencial pode nascer de uma grande liderança, né? Nascer um grande líder. Entender que um grande líder pode salvar uma nação, foi o caso aqui de Gideão. Mas falar de Gideão, nós acabamos pensando também na própria ideia do livro de Juízes. Pensar um pouco nesse contexto histórico no qual Gideão atuou, que é um pouco diferente do nosso. Estamos tratando aqui de um livro que, né, retrata uma história de 3.300 anos atrás, basicamente. 3 milênios atrás, uma outra forma de vida, outra forma de pensar, uma outra organização social. Esse livro de Juízes está centrado aí, após Josué, o grande conquistador, Israel, ou os israelitas, Israel ficou sem um líder nacional na mesma envergadura de Josué ou de Moisés. Isso por um lastro de quase 300 anos. Eu vou mais à frente aqui mostrar para você um quadro cronológico rápido e direto para você entender o período dos juízes no qual Gideão atuou. E nesse contexto de quase 3 séculos de existência do povo de Israel, que nós chamamos de período teocrático, no qual não havia um rei em Israel, mas Deus levantava juízes, a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia bem ou reto aos seus próprios olhos. Essa expressão aí, cada um fazia o que parecia bem, parecia reto aos seus olhos, aparece a expressão pelo menos 4 vezes no livro de Juízes, depois de uma narrativa, de uma explicação, aí ele fecha. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia uma diretriz, uma direção por conta de um poder central, porque nesse contexto de Israel, veja, Moisés, Josué adentra, conquista a terra, uma parte dela, muitas coisas ainda tinham que ser conquistadas, Só que essa conquista não criou uma nação coesa de Israel. Havia, na verdade, uma fragmentação, um poder descentralizado. As tribos distribuídas na Palestina, cada um de alguma forma tinha uma vida quase que independente, né? As tribos de Efraim, que era mais forte no contexto central para o norte de Israel, Azé, Manassés, Zebulon, Naftali, a tribo de Dan, a tribo de Judá, de Benjamim. Então, cada tribo de alguma forma buscava os seus próprios interesses, não havia uma unidade centralizada ainda, né? Essa centralização começa a ganhar forma e força e corpo basicamente nos dias de Samuel, mais à frente, que foi o último juiz do contexto. Samuel que ungiu Saul, ungiu Davi, Aí pós Saul, que já começa a ter uma ideia também de buscar uma forma de centralização do poder que também não existia com clareza em Saul. Davi consegue de fato dar uma unidade nacional, as 12 tribos, com uma ideia de nação de modo mais sustentável, que é consolidado com maestria no reinado de Salomão, que ao final dele o próprio filho Roboão assume e acaba uma vez mais fragmentando entre reino do norte e reino do sul, porque veja, essa fragmentação que aconteceu nos dias de Roboão bem mais à frente, é fruto e reflexo de uma semente cismática divisória que existia entre as tribos de Israel, em que cada uma buscava as suas próprias questões, os seus próprios interesses. E nessa ideia, inclusive, de fragmentação, você pode perceber no contexto do livro de Juízes que muitos juízes atuaram quase que simultaneamente, um na tribo de Efraim, outro na tribo de Manassés, ou mais a Judá. Assim, poucos juízes governaram Israel como um todo, Vamos lá aqui avançar com mais calma. Um período de quase 300 anos. Se você pegar todos os juízes citados
no livro de Juízes dá 420 anos, mas na verdade o todo 3 séculos de período teocrático ou dos juízes. Nesse tempo de Juízes, foi um tempo de trevas, um período de trevas. Trevas aqui na ideia de um período muito difícil, complicado, de apostasia, de opressão, de muita humilhação. O livro de Juízes, que retrata esse tempo, ele cita 7 vezes Israel se apostatando, 7 apostasia. E claro, cada apostasia se desdobrava em servidões, 7 servidões, 7 inimigos que subjugavam Israel, 7 povos pagãos e 7 livramentos, porque cada situação de humilhação o povo se arrependia, voltava-se para Deus, invocavam e Deus levantava um juiz para libertar. Mesmo com tanta apostasia, 7 citadas, Deus se revelou de modo recorrente nesse período. Algumas personagens importantes, inclusive, surgiram enquanto resultados dessa revelação. O próprio Gideão, que é tema dessa aula de hoje, mas temos Débora, que já vimos na aula passada, Sansão, Noemi, Boaz, Eli, Samuel, Jefté e tantos outros importantes que Deus levantou no contexto dos juízes para manifestar que ele era rei de Israel também e levantava a quem quisesse, né? Inclusive até mulher levantou no caso de Débora nos dias de Baraque. A sequência narrativa de Juízes é basicamente essas palavras aí que está em destaque, né? É o pecado de Israel, que é a apostasia, se afastar de Deus, porque a Bíblia diz que Israel se esquecia, e se esquecer é de fato se apostatar, se apostatava de Deus e mergulhava em pecado. Esse pecado desembocava em servidão, porque o inimigo vinha para oprimir, o povo oprimido se arrependia, voltava-se para Deus, Deus ouvia o clamor, levantava um juiz, enchendo-o do Espírito Santo, promovia liberdade, aí havia um tempo de liberdade, libertação, mas depois o povo de novo fazia cada um o que parecia bem, o reto aos seus olhos, e mais uma vez vinha aí a ideia do inimigo. Esse é o cenário mínimo do livro de Juízes. Quando você pega o livro de Juízes, né, que é o livro logo seguida após Josué, que faz parte do bloco dos livros históricos, que começa com Josué e vai até o livro de Crônicas, são os livros, né, livros históricos. Você tem, na verdade até envolve, né, não somente os históricos, que vai até o livro de Esther, pega todo o bloco de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, e continua a sequência de Esdras, Esther e Neemias, fazem parte desse bloco dos livros históricos, né? O livro de Josué, de modo específico, ele é um livro dividido em 13 blocos. O primeiro bloco está aí, o contexto histórico. Para saber do cenário, você tem que ler o capítulo 1, 2 e 3, né, que tem a ver com essa cena, esse palco que ele constrói na ocupação da terra logo após a morte de Josué. Aí você tem as histórias dos juízes, capítulo 3 até o capítulo 16 desse livro. Você vai encontrar histórias desses homens, Jefté, Gideão, Sansão, Baraque, Eude, né, e Sangar, e são vários juízes. E a última parte do livro tem a ver com mais infidelidade e apostasia, capítulo 17 ao 21, que narra a história, a anarquia da história de Mica, que foi um sacerdote na casa de um homem. Teve um sacerdote levita na sua casa, e que depois a tribo de Dan acaba também, de certa forma, se apropriando do levita que estava na casa de Mica enquanto sacerdote. A anarquia na história do levita de Efraim e a sua concubina, que foi morta de modo tão doloroso, estuprada violentamente. Ele a esquartejou e houve uma guerra civil muito forte. E por fim, a anarquia também nacional na redução da própria tribo de Benjamim, que é o último capítulo, né? O livro termina com a tribo de Benjamim sendo dizimada de modo tão denso que quase se perdeu, salva por conta de uma ação que as tribos demais fizeram para poder salvaguardar e deixar a herança da tribo de Benjamim. É um livro que termina com morte, com guerra, termina com cisão. Para mostrar que esse livro é um livro das derrotas, né? Aí que eu botei aqui para você rapidamente aqui um quadro. Eu estou aqui um pouco acelerado
para chegar à parte do livro, mas eu queria também te mostrar um pouco sobre a sua estrutura e então começar a comentar sobre Gedeão. Tá aí rapidamente aqui um quadro, ó. Você tem tudo aqui antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Então, portanto, é uma contagem regressiva. A data do êxodo, o momento que Moisés sai do Egito, tá lá a data aceita, 1446. Como eles ficaram 40 anos no deserto e Moisés morreu, Josué começa a governar, a liderar em 1406, portanto 40 anos depois. E ele morre com 110 anos, no ano 1375. O livro de Josué abarca um contexto de 25 a 30 anos de duração. Aí então, pós morte de Josué, entramos no cenário dos juízes. Aí está ali o primeiro citado, que é o Otoniel. E seguindo a sequência, é nesse cenário que nasce Samuel, o profeta Samuel, tão importante, o homem da transição do tempo teocrático para o tempo monárquico, porque ele vai ungir Saul. Saul começou a governar no ano ali de 1050, governou 40 anos. Então entra Davi ano 1010 e até ano 970, porque também governou 40 anos. Entra a história do rei Salomão. E depois vem aí a ideia do seu filho Roboão e depois Jeroboão no norte. Aí tem uma outra história mais à frente, mais longa, que lá na frente eu vou explicar para vocês de modo pormenorizado. Aqui é só um pano de fundo para mostrar que desde a morte de Josué, 1375, até a coroação de Saul, ano 1050, que você tem esse lastro de período teocrático no qual Gedeão atuou, ok? Vamos lá, qualquer dúvida, por favor, no direct ou no meu e-mail, tem aí meu e-mail pastor Gilson Paulo Oficial, ou lá no meu Instagram, @Gilson Paulo Oficial, você pode ir lá mandar um direct a sua pergunta e manter um canal que eu vou aqui te responder, ou então nos comentários do vídeo você pode comentar que à medida do possível eu vou te respondendo em nome de Jesus, beleza? Aqui está para você rapidamente um quadro sintético desse livro de Juízes, o título Juízes. Por quê? Porque esse livro narra exatamente o que está posto em Juízes 2,16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubavam. É uma tônica. Esses juízes aqui não é juiz como nós compreendemos hoje. É um juiz que atuava no âmbito civil e no âmbito militar. Era um executivo, na verdade, que se preocupava com o aspecto da guerra, da luta, da libertação e também, é claro, tratava de questões do âmbito civil. Mas veja que não era pessoa que tinha um lastro da magistratura ou do judiciário. Deus levantava, o povo reclamava, Deus enchia uma pessoa do Espírito Santo e o capacitava a liderar Israel para se livrar do opressor e estabelecer um tempo de paz. Tanto que o tema desse livro aí é o ciclo de fracasso e apostasia ser um líder civil estabelecido de modo perene. O autor, alguns colocam, mas com muita argumentação, o próprio Samuel, o profeta, que registrou isso, porque a própria Bíblia diz lá, em 1 Samuel 10:25, e declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu no livro. Ele já possuía essa cultura de escrever para eternizar, deixar para outras gerações os seus ensinamentos. O cenário geográfico, em relação à data, local, essa esfera de ação do livro, de fato, em Canaã, a terra da Palestina, entre os anos ali, de 1375 a 1075, exatamente no contexto da morte de Josué, até ali a coroação, basicamente, do rei Saul, que estabelece uma nova fase para a história do povo de Israel. Da morte de Josué até Samuel, é o tal período dos juízes. Quando você compara o livro de Juízes com Josué, é uma tristeza só. Porque Josué é o livro das vitórias, das conquistas. Juízes,
o livro das derrotas. Josué, o livro das liberdades, da liberdade. Juízes, o livro da escravidão. Josué, o livro da fé. Juízes, o livro da descrença e da apostasia. Josué, o livro do progresso, crescimento e avanço. Já Juízes é o livro do retrocesso, da apostasia e do retorno à humilhação. Josué é o livro da obediência. Juízes, o livro da desobediência. Josué, o livro da visão celestial, porque acreditava na intervenção divina e não somente isso, vivia em função disso. Já Juízes, o livro da visão humana, cada um fazia o que parecia bem, reto aos seus olhos. Josué, o livro da alegria. Juízes, o livro da tristeza. Josué, o livro da força. De Juízes, da fraqueza. O livro de Josué é o livro da unidade que conquista. De Juízes é da desunião que escraviza. O livro de Josué é o livro da liderança. Juízes é o livro sem voz de comando e, portanto, uma balbúrdia e uma anarquia. Veja, quando há obediência e fé, a vitória é certa. Da mesma forma, a incredulidade e a desobediência nos levam somente à bancarrota, derrota e humilhação. Vamos lá. Eu botei aqui um quadrozinho aqui bem rapidinho para você, de uma síntese que carrega algumas curiosidades do livro de Juízes, né? Tá só aqui uma rápida curiosidade. Por exemplo, nele há, com uma aguilhada de bois, Sangá matou 600 homens. Com uma vara criando uma ponta, um ferrinho que você vai conduzir no boi, ele matou 600. Jael, uma mulher, com uma estaca matou Cícera. Gideão, inclusive, com as buzinas e tochas, e com 300 homens venceram um exército. Mulher mata com um pedaço de pedra. Queixada de jumento, 1000 homens, que é o caso de Sansão. Força no cabelo, raposas incendiárias, força incomum, tudo no contexto da vida de Sansão. Um filho sanguinário, que é o filho de Gideão, Abimeleque, matou 70 irmãos. Um pai precipitado, que é Jefté, que deu voto lá, aquele voto imprudente, que ele sacrificou sua própria filha, e é claro, uma mulher que foi esquartejada, a mulher do sacerdote, uma história complicada. Veja, essas histórias aqui, tudo no livro de Juízes. Te aconselho, te encorajo que você possa ler e meditar nesse livro em nome do Senhor. E aqui, pensando agora pontualmente na história e na vida de Gideão. Gideão não passou por qualquer academia militar e não vestiu trajes de guerra para tornar-se general de um grande exército. De simples lavrador, este filho de Joás foi transformado no líder maioral da sua nação. Deus o encorajou e o ajudou na batalha contra os midianitas. Interessante que aqui, repito, não era que Gideão fosse um guerreiro já formado, mas Deus o visitou. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão em Ofra, enquanto ele malhava o trigo no lagar, e dessa aparição cristocêntrica, e essa cristofania que aconteceu no contexto de de Gideão, ele então é despertado a fazer uma convocação solene, reunir um exército e começar então a lutar para fugir das amarras da escravidão que os midianitas impingiam contra o povo de Israel. É o que nós veremos a partir de agora. O contexto de Gideão é o que está aí na sua tela. Nas mãos dos midianitas, um povo nômade, de uma forma, que vivia no contexto sobretudo da parte central de Israel, e que de forma muito intensa oprimia drasticamente o povo de Israel. Tá lá onde, eles destruíam a novidade da terra, o que era plantado, que vinha com força, eles com um bando, como gafanhotos, em milhares vinham e levavam, deixavam o povo de Israel, os israelitas, sem mantimentos, roubavam ovelhas, bois, jumentos e gados, viam como gafanhotos em função de uma grande multidão,
multidão, e entravam na terra para a destruir. Além de saquear, de levar consigo a plantação, toda a vida pecuária, né, e agrícola de Israel, além de levar, deixava de fato um lastro, um rastro de destruição, de miséria, como uma ação de fato, como uma nuvem de gafanhotos, de modo tão violento, tão duro, que Israel, os israelitas, não conseguiam lutar para vencer essa grande batalha que estava estabelecida de opressão em relação ao povo de Israel, que durou 7 anos, 7 anos de extrema humilhação. Os israelitas, para poder minimizar o problema, fizeram, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, para tentar minimamente salvaguardar um pouco de produção para manter a sua família, a sua casa. Mas veja que o cenário é um cenário de humilhação, de escassez, de fome, miséria, em que o povo escolhido estava vivendo um tempo de muita humilhação, né? Aí isso tudo por conta da apostasia, né? Do pecado, do equívoco, do se afastar de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. A consequência é terrível. É miséria, é fome, é aperto, é humilhação, é opróbrio. Porque sem Deus a derrota é certa. Mas com Deus, por mais que seja grandioso o inimigo, Deus é maior. Aleluia, né? Deus é maior porque Ele é o Deus da glória. O Senhor poderoso, o Senhor forte na batalha. Ele peleja por nós. Resultado desse tempo de humilhação que o povo midianita colocou em Israel. Está na sua tela aí, ó. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui eu acho magnífico essa palavra aqui, porque apesar dos pesares, da apostasia, do abandono, do querer fazer o que bem entendia Israel, adorar outros deuses e tudo mais e tal, uma ofensa, uma ingratidão para com Deus, mas quando houve ou havia arrependimento e o povo retornava para Deus, esse Deus que é grandioso em perdoar, esse Deus que é maravilhoso e complacente, e compaixão, é compassivo, é misericordioso, é gracioso, é longânimo, é um Deus que está aberto à nossa decisão de retornar e buscá-lo. Há consequência do equívoco, mas também existe essa ação graciosa de Deus que decide restaurar a nossa vida, ouvir o nosso clamor e nos promover liberdade. O texto bíblico diz assim: e clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Não há para você que está aqui me ouvindo um ponto final. Não importa o que você fez. De repente você está aí em crise, carregando sentimentos de culpa, de inferioridade. Se você se arrependeu, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Te perdoa, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele ouve o seu clamor e intervém para poder salvaguardar e abençoar a sua vida. Esse retorno, esse arrependimento do povo atingiu o coração de Deus. E Deus então começou a atuar e se revelou a Gideão, e começa então uma nova história para o povo de Israel. Veja aqui o que o texto bíblico diz para nós. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que maravilha, né? Que maravilha. Aqui essa aparição tão poderosa, que não foi um anjo qualquer, tá? Aqui é uma cristofania, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, porque na descrição do texto em pauta, depois se lê em casa com calma, capítulo 6, esse anjo aqui ele fala sempre na primeira pessoa. Não é somente um mensageiro, é o próprio Deus que se manifestou e chamou a atenção de Gideão e o encorajou a guerrear, né? Quando Deus aparece para alguém, é para mudar a vida.
Deus apareceu para Abraão lá em Ur dos Caldeus. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Essa aparição, manifestação, mudou drasticamente a vida do patriarca Abraão, e há uma gama enorme de textos na Bíblia em que nos remetem à ideia de um Deus que aparece, se revela, se manifesta, e a sua manifestação se traduz em mudança. Também foi exatamente o que aconteceu com a vida de Gideão. Ele estava, veja, não com medo, não com assim, né, abatido. Ele estava, na verdade, buscando uma estratégia para poder, então, manter o seu, produzir seu mantimento. Estava malhando trigo no lagar, um lugar inapropriado, porém, era um lugar disponível. Às vezes nós estamos, a pessoa está desempregada, é uma boa formação e tal, mas enfim, apareceu um emprego que não tem a ver com a sua formação. É melhor esse emprego do que ficar desempregado. É preciso ter essa sensibilidade de sentir o momento e fazer algo inusitado que de alguma forma minimize o teu problema. Porque Gideão não passou a vida inteira malhando trigo num lagar. Trigo, não se malha num lagar é lugar de vinho. No entanto, era o que era possível fazer no momento. Enfim, na tarefa de trabalhar, de fazer, de buscar estratégia, de buscar saída, porque um líder é assim que faz, Você percebe já um perfil de liderança em Gideão, em que não ficou escondido, mas buscou um meio, um caminho para poder então dar continuidade à sua existência. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Essas palavras aqui iniciais, é claro, foram contestadas por Gideão. Se o Senhor é conosco, por que então tamanha opressão? Por que então essa humilhação, se de fato é conosco? Aí começa um diálogo que o anjo vai, de alguma forma, o convencendo a tomar uma atitude e avançar. Veja aqui, nessas questões, as palavras de Gideão. Gideão disse para o anjo: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Claro que não foi por conta de Deus, por conta da apostasia. Está ponderando, questionando. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Na verdade, aqui Gideão equivocadamente está culpando Deus pelo processo de opressão. Mas Deus não entregou por conta da vontade perfeita, mas por conta da vontade permissiva. Deus permitiu a vinda dos midianitas que oprimiram de fato Israel, mas não como causa primeira. Deus jamais deseja que o seu povo sofra. Às vezes passamos situações difíceis por conta do pecado original ou do pecado particular, mas ao fim e ao cabo tudo colabora e corrobora para o bem daquele que ama a Deus, e que vive para o seu propósito. Aí Gideão ainda aprofunda: com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aqui é uma visão muito assim turva, equivocada de Gideão, em que ele pensava que ele era o menor, que fazia parte da casa do menor, e da casa do menor ele era o menor. É o menor do menor, entendeu? Aqui é a tribo de Manassés, a tribo de Manassés com várias famílias. Ele é da família de Joás, Abias, Rita, e da sua família ele se sentia o menor. Se sentia fraco, frágil, débil. Na verdade, Deus estava trabalhando para mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, para que ele pudesse pensar não na perspectiva do menor, mas na perspectiva de um Deus maior, que pode fazer e operar e mudar qualquer realidade. Aqui é forte, Então, assim, veja que no processo constitutivo de Gideão, a primeira ação de Deus para ele foi despertar nele o seu poderio potencial de liderança, a mudar a perspectiva. Eu aqui me reporto a você: não aceite
Não permita com que nada ou qualquer outra pessoa venha dizer que você não pode. Nem você mesmo diga para você que não pode, porque você tem um Deus que pode te abençoar e mudar qualquer cenário. Deus te deu estratégia, poder, e mesmo você não tendo, Ele associará o seu poder com você e você fará grandes coisas para a glória de Deus. Você é capaz sim, você não é qualquer pessoa, você é criação de Deus, você é menina dos olhos de Deus e Deus está contigo e você vai vencer. No diálogo, o anjo trabalha para mudar a sua cabeça, a sua forma de pensar. Então o anjo reforça a ideia: o Senhor é contigo. Varão valoroso, né? Varão com galhardia, varão que tem valor, que tem peso. Vai nesta tua força. Aqui é interessante, né? Ele dizia que era o menor na casa do seu pai, e a casa do seu pai era menor da casa de Manassés, né? E esse menor, Deus afirma assim: vai nesta tua força e você livrará. E livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que coisa linda essa intervenção divina na primeira questão de mudar o foco, mudar a perspectiva, o olhar de Gideão. Você vai vencê-lo na tua força, vai nessa tua força, varão valoroso. Veja, Deus acreditando em Gideão. Deus colocando as suas fichas em Gideão. Eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. Não vou vencer por você, vou vencer com você. Que coisa maravilhosa. Você precisa aí, meu amigo, tomar posse da palavra. Você é valoroso. Mas pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. Esquece isso. Você está em Cristo, você é nova criatura, é nova criação. Deus está contigo, se aproxime dele e desfrute do seu poder e da sua intervenção. Este homem aqui, que dizia que era o menor da sua casa e a sua casa a menor em Manassés, esse homem fez uma convocação. Da convocação que ele fez, depois do processo aqui de questionamento, de provas e tudo mais e tal, 32 mil homens passaram a seguir Gideão. Veja, aquele que se sentia o menor convocou. Ao convocar, reuniu um exército de 32 mil homens. Está vendo o poder que ele possuía? Capacidade de articulação, de convocação, de liderança. Se permita se conhecer. Se permita se lançar. E lance-se nas mãos de Deus, e Deus te mostrará que você irá longe para a glória do nome dele. Aí aqui, ó, aqui na palavra conclusão aqui, porque eu vou aqui encerrar essa aula já, até por conta aqui do horário, já gravei aqui já muito tempo, gravando, já um total de quase 40 minutos. Gideão, depois de tantas provas que pediu, a prova do lã, para o lã ficar molhado e a terra em volta seca, depois inverteu, que a terra em volta fosse molhada e o lã seco, depois o lã molhado e a terra seca. Há toda uma ação de Gideão nessa linha e tudo mais e tal, ele se mobiliza, e depois de reunir 32 mil homens, Deus se reporta a ele e diz que olha só, tem muita gente aí, você vai vencer, não precisa desses homens todos, vá, diga que os medrosos e os covardes voltem, e já voltaram 22 mil homens, porque às vezes você quer vencer com a força do seu braço, confiar nas pessoas, e Deus quer que você confie nele, depositar sua fé no Senhor. E dos 10 mil que ficaram, eles foram beber água, e aqueles que beberam água já diretamente como um cão, também tiveram que voltar. Os que se ajoelharam e pegaram a água com a mão e levaram a boca, demonstrando uma tarefa de prudência, perspicácia e de vigilância, somente 300 foram com Gideão. Somente 300. Um exército inimigo poderoso, extraordinário, que oprimia Israel violentamente por 7 anos. Agora Gideão com os seus 300 para lutar. Para mostrar de fato que a vitória de Gideão não estava na sua capacidade bélica, na sua capacidade de guerra, mas sim na intervenção de Deus. Os 300 valorosos, 300 corajosos,
os 300 de Gideão se propuseram a avançar. Gideão os divide em 3 grupos, companhias de 100 homens que carregavam um cântaro com tochas acesas na mão e uma buzina na outra. Ao dividi-los, de modo estratégico, aí à meia-noite Gideão ordenou para tocar a buzina, quebrar o vaso de barro e apareceu a tocha. Então houve aquele clarão, aquela buzina, aquele barulho, aquela questão mesmo ensurdecedora, provocando um temor e pavor no exército dos midianitas, que passaram a lutar entre si. Resumo da ópera: Gideão venceu com 300, porque com os 300 estava a mão de Deus, estava a intervenção de Deus. Você não precisa de muita coisa para vencer. Você precisa se levantar, confiar em Deus e partir para a guerra. Porque às vezes nós ficamos aterrorizados com o grito, com o berro dos gigantes. Ficamos com medo da força do inimigo e nos esquecemos que o Senhor da guerra está conosco. O general dos generais é o nosso Deus. Ele é o Jeová de Sabaote, o Senhor da guerra. Do Senhor é a guerra. Esse Deus poderoso que está sentado no alto e sublime trono, e os serafins estão clamando o tempo todo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus está contigo e você pode ir em frente, pode ir à luta, porque você vai vencer em nome de Jesus. Resumo da ópera. Aí está: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, de sorte que Gideão venceu de modo brilhante. Aí é todo um contexto pós isso de quase 40 anos de tempo de paz, de sorte que Deus mostrou que o Espírito Santo levantou Gideão para vencer. Quando o Espírito Santo nos enche, somos capazes de fazermos proezas. A Bíblia diz assim: no nome do Senhor faremos proezas, no nome do Senhor saltaremos muralhas. E a minha palavra final para você nessa ocasião aqui é esta: varoa valorosa, varão valoroso, vá nessa tua força, porque o Senhor é contigo e você vai vencer. Diante de ti não ficará de pé nem midianita, nem ismaelita, nem amalequita, porque Deus vai te abençoar e você vencerá para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe abundantemente. A minha oração é que Deus desperte em você dons e aptidões que você até mesmo não conhece, e que a situação de crise que você está mergulhado, você possa vencer, desvencilhar-se dela e desfrutar da vitória do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória ela vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, é somente aí curtir, comentar e compartilhar, e vamos juntos caminhando de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora, até chegarmos a dia perfeito. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.